Opa, tudo bem por aí? Eber aqui falando e estamos começando nesse momento a semana Delphi Mobile. Durante esses dias, meu objetivo aqui é criar um aplicativo Android ou iOS completo do absoluto zero. Nessa edição, nós vamos desenvolver aí um aplicativo para comanda eletrônica para restaurantes, né? Que é aquele aplicativo que o garçom usa para coletar os pedidos dos clientes e fechar ali a conta nas mesas e etc. Com essa linguagem de programação que a gente vai utilizar aqui, a gente desenvolve um servidor de dados e com um único código-fonte consegue criar aplicativos nativos para Android e também para iOS. Eu posso te dizer com certeza que o que você vai aprender aqui é o suficiente aí para você criar uma aplicação mobile completa, e o que é mais importante é que você vai poder usar esses conceitos aqui para criar aí seus próprios apps, né? Ou para a sua empresa, para os seus clientes, para os seus usuários. Eu me lembro que no começo da minha experiência mobile, eu ficava tentando procurar os assuntos de forma separada e não conseguia juntar as partes para fazer uma solução única. Tinha que ficar procurando como fazer uma tela de login, depois como acessar um servidor remoto, como criar um web service, como configurar o firewall, depois como criar as telas, o banco de dados, como navegar entre os forms da aplicação e assim por diante. E como eu já disse algumas vezes aqui no canal, a grande virada para mim foi quando nós fechamos aí um projeto para um cliente nosso, né? E uma das partes desse projeto era a construção de um aplicativo Android que se comunicava aí com o sistema de gestão desse nosso cliente. E aí nós fechamos esse projeto, e mesmo sem ter muita noção na época, né, sobre mobile, né, tive que me virar aí para fazer o aplicativo. No começo não foi fácil, porque eu tinha uma cabeça 100% desktop. E o mundo mobile exige algumas técnicas e conhecimentos bem particulares, né, desse mundo. Comecei a desenvolver o app usando uma outra ferramenta e no fim tive que descartar e começar tudo do zero novamente aí, porque o app não tinha a performance que a gente esperava e que o cliente precisava, né? Imagina o custo aí para a empresa jogar todo esse trabalho, né, todo esse tempo aí no lixo. Para conseguir fazer, foram literalmente várias noites viradas aí estudando e programando. Participei de workshops sobre servidor na nuvem. Boa parte do material era tudo em inglês. Foi bem complicado, foi um perrengue. Mas por fim aí entregamos o aplicativo, né? E acabou dando tudo certo. E daí em diante eu venho me aprofundando nesse mundo mobile. E sobre o nosso projeto aqui de hoje, os garçons vão fazer o login ali na aplicação, né? E conseguir abrir ou fechar aí as comandas, navegar pelas categorias dos produtos, inserir itens nas comandas ou mesas, né? Consultar o conteúdo ali de uma comanda específica e etc. Então a gente sai do zero até a criação ali do nosso servidor, que vai usar a tecnologia open source ali do REST Dataware. Então, por isso, mesmo que você use a versão community do Delphi aí, né, que é a versão gratuita, você vai conseguir participar e desenvolver 100% aqui desse nosso projeto. Então, nosso objetivo aqui é ter um back-end robusto e um aplicativo com uma interface intuitiva e bonita. Parece muito bom aí para ser verdade, né? Mas é possível sim, e nós vamos ver aí isso na prática durante os próximos dias. Com base no feedback do pessoal que participam ali das minhas lives, né? Ou que estão aí nas minhas listas de e-mail, de WhatsApp, de Telegram, que hoje aí já ultrapassam os 9.500 programadores e também os quase 10 mil inscritos no YouTube, né? Eu decidi criar esse conteúdo para compartilhar um pouco do que eu aprendi aí com vocês. Então, bora começar? Então vamos lá? Queria começar então aqui dando aí os primeiros passos, né, para quem ainda não é experiente em Delphi ou eventualmente está começando a programação em Delphi aqui junto da nossa semana. Então aqui é o seguinte, para você baixar aí a versão gratuita do Delphi, você acessa então aqui o site da Embarcadero, então é embarcadero.com, e aqui a gente tem um Free Tools, ó, e aí você tem essa Delphi Community Edition aqui, ó, que é a versão gratuita. Então acessando aqui tem todos os dizeres dentro dessa versão, todas as limitações que ela tem, etc. Só que o nosso projetinho aqui já foi pensado para você poder utilizar o Delphi Community Edition aqui e conseguir desenvolver 100% da nossa aplicação sem você ser penalizado aí por utilizar a versão gratuita e etc. Então vamos lá, vou dar aqui um Get Community Edition Free. E aí aqui, se você ainda não tem uma conta lá gratuita no Embarcadero, ele vai pedir para você preencher as informações aqui, né? Super simples, um formuláriozinho tranquilo. E aí a hora que você dá aqui um Download Now, aqui uma coisa que é importante é você informar o teu e-mail corretamente aqui, ó, porque é para esse e-mail aqui que a Embarcadero vai mandar para você ali o Activation Key, que é um serial ali que você vai utilizar para ativar ali a sua versão gratuita do Delphi. Então, a hora que você dá um download now, ele começa a baixar aqui o instalador e ao mesmo tempo já manda para o teu e-mail essa serial key aí para você poder utilizar na sua instalação. Tranquilo? Então, esses aí são os primeiros passos, né, caso você ainda não tenha o Delphi instalado aí na sua máquina. O próximo passo aqui é a gente já fazer o download
da suite de componentes gratuitos também, que a gente vai utilizar para a construção do nosso servidor de dados. E essa suite que a gente vai utilizar aqui é o Hash Dataware, que é uma suite de componentes super leve aí, com bastante performance e gratuita. Então acesse o site hashdw.com.br, e aí para você baixar aqui a versão, o caminho mais fácil é esses aqui, que ele já traz aqui para a gente. Então aqui você consegue fazer o download dos instaladores com algumas demonstrações da suite de componentes, ou sem as demonstrações. Então eu sugiro que você faça o download com as demos, né? Caso depois você queira aprofundar, você consegue utilizar aí uns projetinhos de demonstração que vem junto com ele. Então é só você clicar aqui, ele vai começar a fazer o download aí no arquivinho zip. Então eu não vou baixar aqui porque eu já tenho o instalador aqui na minha máquina, mas é só você faz o download aí desse arquivinho zip e depois a gente vai descompactar esse carinha aqui em um lugar. Eu costumo fazer o download dos meus componentes aí, aqui na pastinha C, arquivo de programas, né, embarcadeiro, estúdio, aí vai ter aqui o número da versão do Delphi que você baixou aí. E aqui dentro eu criei uma pastinha chamada componentes, e aqui dentro eu criei um hashdw e descompactei aqui dentro. Então ficou com essa estruturinha aqui, Dentro de componentes ficou hashdw, core, e aqui a gente tem aqui as pastinhas, né, que a gente descompactou. Então, mas aí você fica à vontade para criar a pastinha onde você quiser aí. Essa é só uma sugestão de como eu faço aqui. E aí o próximo passo aqui agora, então, é a gente abrir o nosso Delphi e configurar aqui dentro do Delphi as libraries do Delphi para ele poder ler ali aquelas pastinhas, né? Essas pastinhas aqui, onde a gente descompactou aí os arquivos do Hash Dataware. Então vamos configurar essas libraries primeiro. Então com o Delphi aqui aberto, eu venho aqui em Tools, Options, e aqui em Language, Delphi Library. Então aqui você tem os vários ambientes, né? Então vamos começar fazendo por Windows 32 bits. Aqui em Library Path, a gente precisa dizer para o Delphi, quando ele for usar o Hash Dataware, quais são as pastas que ele tem que ler ali os arquivos. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então no Library aqui, vou clicar no Reticências, e ele abre essa caixinha aqui, com todos os arquivos que eu adicionei aí na Library do Delphi. E aí esses que eu estou destacando aqui, que são selecionados, são todas as pastinhas que você tem que adicionar aí. Como que eu faço para adicionar? Então eu vim aqui na pastinha do Open aqui, navego ali até a pastinha onde eu descompactei o nosso Hash Dataware. Então aqui em componentes, hashdw, core. E aí, por exemplo, se eu quiser adicionar a pastinha source, então eu seleciono ele aqui, dou um selecionar pasta, e depois toco aqui no add, para ele adicionar para cá. Aqui ele não está habilitando para mim porque essa minha pastinha já está adicionada aqui em cima. Mas basicamente você vai fazendo isso aí, vai selecionando as pastinhas aqui, depois vai adicionando através do botão Add, ele vai inserindo elas aqui, depois você simplesmente dá um OK aqui. Aí repete o mesmo procedimento aqui para o Windows 64, né? Então vem o mesmo procedimento. Adiciona todos esses caminhos aí, e aí pode dar um save, que a library do Delphi já está configurada para a gente poder utilizar o Hash Dataware aí. Próximo passo agora então é a gente fazer a instalação dos componentes aqui. Então eu venho aqui em File, Open Project, e vou selecionar mais uma vez aqui a pastinha onde a gente fez ali os downloads. Então, Studio, 20, Componentes, Hash Dataware, Core, e aqui tem a pastinha Packages, depois Delphi, e aqui dependendo da versão do Delphi que você está usando aí, é a pastinha que você vai escolher. O Delphi Hill é a versão 26, que é o Delphi 10.3, o Delphi 10.4 você usa essa de baixo, e assim por diante. Então eu estou usando aqui a versão Hill, vou usar o D26. Vou abrir aqui o arquivinho Group Project, e ele abre aqui o projetinho para a gente. Então já trouxe aqui os projetinhos. E aí, o primeiro passo que a gente faz é o seguinte. A gente vai selecionar aqui o Hash Dataware Core, botão direito, vai dar aqui um Build. Então ele tem que começar a fazer aí. E se ele não der nenhum erro, quer dizer que as libraries estão configuradas com sucesso, né? Então deu tudo certo. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui com os drivers de conexão. Então a gente tem aqui o da Unidac, tem o Zeus e tem o FireDAC. Então a gente não instala todos eles, nós vamos instalar aqui somente aqueles que a gente vai utilizar. Que no caso aqui é o FireDAC. Então pega o projetinho aqui, o hashdw driver fd, dá um botão direito nele, mesmo procedimento, dá um build aí nele, ele vai fazer o build do projetinho. Depois a gente vem aqui no Hash Dataware Core, botão direito e dá um install. Ele vai fazer toda a instalação. E a mesma coisa aqui no Hash Dataware Driver FD, botão direito e dá um install também.
Então ele vai fazer toda a instalação dos componentes para a gente aí, e se não der erro nenhum, você está pronto aí para utilizar essa suite de componentes nos seus projetos. Tranquilo? Então só vou dar aqui um close all, você pode salvar, né? Dá um save all aí, salva todos os seus projetos. Vou dar aqui um close all. E aí a gente está pronto para começar o nosso projetinho aqui então. Então vamos lá, vamos começar a criação aqui dele. Então a gente vem aqui em File, New, e a gente vai criar uma aplicação multi-device, né? Que é uma aplicação que pode rodar tanto no Windows, quanto no Android, no iOS, etc. Então toma só cuidado aqui de você escolher essa opção correta aqui quando você está começando a criar o seu projeto aqui no Delphi. Então File, New, Multi-Device Application, Blank Application mesmo, ok. E essa aqui é a interface padrão aí que o Delphi cria para a gente, que o Delphi traz aqui para a gente. Então, bem rapidamente, deixa eu explicar aqui o que é cada coisa para você. Aqui a gente tem a janelinha de estruturas, onde cada componente que a gente for inserindo na tela, ele vai mostrando aqui nessa estrutura. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui um botão, ó. Então, insiro aqui um botão, ó. Ele insere o botão para cá. Vou inserir aqui, sei lá, um edit, ó, que é uma caixinha de texto, ó. Então tá aqui. Eu vou inserir aqui agora uma label, por exemplo, ó. Aqui um texto que o usuário não digita e aqui uma caixinha onde ele pode fazer a digitação aí. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado com a hierarquia dos objetos aqui dentro dessa estrutura, porque isso é super importante. Conforme a gente for aumentando o número de componentes aqui na tela, a gente tem que manter a estrutura aqui organizada para que o aplicativo funcione da maneira como a gente quer. Então, por exemplo, ó, aqui eu posso arrastar o meu componente label para embaixo aqui do meu componente edit. Ó. Então, vou pegar aqui a label, vou arrastar para cima do componente edit. Ó. Dessa forma, agora, hierarquicamente aqui, a minha label está pertencendo aqui ao edit. Ó. O que a gente ganha com isso? Ó? Então, deixa eu só ajustar ela aqui. O que a gente ganha com isso? Se eu movimentar o meu edit, ó, a label que está embaixo dele automaticamente é movimentada também. Ó. Então, com isso, a gente consegue manter o nosso projeto organizado e sempre que a gente mexer no alinhamento aqui de um campo desse, ó, automaticamente os objetos que estão embaixo dele aqui também sofrem aí essa modificação, né? Então, só basicamente explicando aqui essa telinha de estrutura para a gente ficar ligado aí, mas conforme a gente for criando a nossa aplicação, isso aqui vai ficar bem mais claro para a gente. Depois aqui a janelinha Object Inspector, que é basicamente a janelinha das propriedades de cada um dos objetos. Então, seleciono aqui o nosso botão, por exemplo, ó, ele traz todas as propriedades do botão. E aí essas propriedades variam de acordo com o componente que está selecionado, né? Então, por exemplo, selecionei o botão aqui, tem aqui a propriedade de texto, ó. Então, é o texto aí do nosso botão. Vou botar aqui OK, ó, e ele muda aí essa propriedade. Então, assim, aqui também vai ficar mais claro com o caminhar aí do nosso projeto. Depois tem do lado direito aqui essa janelinha Project, que é onde a gente organiza todos os arquivos aqui do nosso projeto. Então, no caso aqui, sempre que a gente cria um novo projeto, ele já cria uma nova unit para a gente, ó. Então aqui ele criou essa unit 1.pass e embaixo dela, se a gente expandir aqui, ó, ele já criou um formuláriozinho atrelado a ela. Então sempre que a gente cria um novo form aqui, que é o caso que a gente está vendo aqui, a gente vai ter sempre um arquivinho extensão.pass, que é onde contém o código-fonte, né, o código que a gente digita ali, as procedures, as funções, etc. E um outro arquivinho fmx, que é o arquivo visual, onde ele vai organizar aqui os objetos visuais dentro da tela, os botões, os edits, etc. Então, sempre que a gente cria um form, tem sempre aqui esse parzinho. E aí, para eu navegar entre um e outro, eu posso selecionar o form e apertar F12, ó, que eu vou mudando entre o formulário e o código aqui, a unit, né, o .pass relacionado aí a ele. Ó. Então, posso fazer isso dessa forma, ou através aqui desse botãozinho, esse terceiro botãozinho, ó, toggle form aqui, ó, você vai clicando, ele vai fazendo, vai trocando de um para o outro. Ó. Então, basicamente é isso aí. E aqui a nossa paleta de componentes. Então, sempre que a gente for puxar um componente, por exemplo, vou pesquisar aqui por botão. Ó. Então, ele traz todos os componentes que tem botão no nome. Aí você clica no componente, clica no form, e ele adiciona aqui, vai adicionando os componentes aqui. Alguns componentes são visuais, ou seja, quando a gente compilar a nossa aplicação, a gente vai conseguir ver eles aqui. Mas alguns outros componentes não são visuais, né? São componentes que trabalham ali por trás dos panos, né, para garantir o funcionamento do app para a gente. Então, ao longo do desenvolvimento, a gente vai ver alguns componentes não visuais trabalhando também. E aí, por último, vou selecionar o botão aqui, e aqui no Object Inspector, onde tem as propriedades, tem uma outra abinha aqui que são os eventos relacionados aí ao nosso objeto. Então, um evento muito usado de um botão é o evento de clique.
Então, se eu vier aqui, ó, one click, vou dar um duplo clique aqui, ó. Então, aqui ele traz a gente para o código, né, desse nosso formulário, aqui para a nossa unit.pas, ó. E aqui, então, eu vou programar o que eu gostaria que acontecesse sempre que o usuário clicasse ali naquele botão. Então, eu posso digitar aqui, por exemplo, show message, ó. Ele vai exibir aqui uma mensagem para o usuário, ó. Então, com o ambiente do Windows selecionado aqui, eu vou dar um executar, ó, só para a gente ver. Então, tá aí o nosso projetinho rodando, vou clicar no OK, ó, e ele dá ali o nosso show message do OK. Ó. Então, basicamente, vou selecionar esse cara aqui, vou dar um delete, e aí vou salvar. Como não tem código nenhum, o Delphi já retira, ele já retira, né? Como não tem código nenhum, ele já limpa ali o código para a gente, para não ficar uma procedura sem código nenhum. E já vou aproveitar e já vou salvar aqui o nosso projetinho. Ó. Então, eu vou salvar aqui na pastinha que eu criei aqui, no meu drive D, comanda. E aqui, então, eu vou criar uma nova pastinha aqui dentro. Ó. Essa aqui vai ser os fontes do nosso mobile. Então, eu vou entrar aqui dentro. E aqui eu vou chamar esse cara aqui de Unity Login. Ó. Vai ser a primeira unit que a gente vai criar aí do nosso projetinho. Unity Login. Vou dar aqui um salvar. E agora ele pede para salvar o nome do nosso projeto como um todo. Ó. Então, vai ser, vou dar o nome aqui de comanda. Então, de novo, lá dentro da pastinha comanda mobile, ó, ele vai salvar aqui dentro. Vou dar um save aqui. Então, vou dar um F12 para a gente voltar aqui para o nosso form. Vou selecionar todos os objetos, vou deletar todo mundo aqui. Vou salvar para a gente ter o projeto vazio aqui agora. Beleza, então isso aqui é basicamente aí essas configurações e essas features básicas aqui do Delphi, né? A interface básica que é aí da nossa IDE. Então, agora vamos começar aí a criação do nosso aplicativo de comanda eletrônica. E aí, de acordo com um protótipozinho que eu criei aqui, ó, essa aqui vai ser a cara do nosso formulário de login, ó. Então vai ter que o usuário vai preencher aqui os dados do usuário dele e vai dar um acessar aqui. Então aqui eu vou pular, né, essa parte de ele informar senha e fazer essa autenticação com senha no banco, né, porque isso é trivial em qualquer aplicação. A ideia aqui é a gente conseguir andar o mais rápido possível, né? Essa tela não tem importância, tanta importância aqui na nossa aplicação, mas o importante é ali a captação dos pedidos, né? A telinha com o mapa das mesas, a gente fazer o fechamento de conta, são essas telas mais complexas aí, né? E mais importantes para a nossa aplicação. Então aqui, vamos lá, vou começar então criando aqui o nosso projetinho. Eu vou só ajustar aqui os objetos aqui na tela, ó. Então eu só cliquei e arrastei. Estou reposicionando aqui as janelinhas, mas para efeito didático, para efeito de eu poder dar um zoom aqui e melhorar. Então, o Object Inspector eu deixei aqui e a paletinha de componentes eu só arrastei ela para cá e joguei aqui para ficar mais fácil. Por padrão aí, talvez o seu Delphi não esteja com esse fundo escuro aqui. E se você muda aqui nesse íconezinho aqui em cima, nessa luazinha aqui, ó, você escolhe o modo Light ou o modo Dark e ele muda aqui para deixar essa tonalidade, caso você queira trabalhar dessa forma. Então, eu vou começar ajustando o fundo do form aqui, então vamos lá em Fill, o Kind aqui, o tipo do preenchimento vai ser sólido, e aqui no Color, vou dar um duplo clique aqui, eu já vou trazer aqui, você poderia selecionar aqui uma cor que você quisesse, ó, mas eu já vou colar aqui uma cor que eu tenho, ó, vou dar um OK, já faz aqui o preenchimento para a gente. Aí em seguida eu vou colocar aqui em cima um retângulo para servir ali de toolbar para a gente, ó. Então venho aqui na paleta, Rect, procuro um retângulo, clico no retângulo, clico para cá, ó, trouxe aqui para a gente o retângulo. Vou alinhar esse cara aqui como top, ele fica grudado aqui na parte de cima, né? Ó, então ele fica alinhado aqui a parte de cima. O preenchimento desse cara aqui, a cor, ó, duplo clique, vai ser totalmente branco, ok? E eu não quero essa bordinha desse retângulo, então eu venho aqui nas propriedades dele, ó, Stroke, e aqui o Kind, né, o tipo do Stroke aqui, vou colocar como None, e aí fica sem nenhum preenchimento. Ou então, se você quisesse deixar uma bordinha cinzinha na parte de baixo aqui, vamos deixar ele como o Kind aqui Solid, né, que é como estava. Vou mexer no color aqui do stroke para um tom de cinza um pouquinho mais escuro que o fundo, assim, ó. E aí vou só remover as bordinhas dos outros lados, ó. A gente vem aqui na propriedade Sides, e aí eu não quero a bordinha no top, nem no left e nem no right. Vai ficar a bordinha só no bottom, só na parte de baixo aqui para ficar esse separadorzinho. Ó. Beleza. Aí vamos começar acrescentando então uma label aqui dentro. Então vamos lá. Pesquisa aqui por label. Clicou na label, clicou aqui. E aí, ó, pode acontecer isso aqui. Ó. Eu quero que essa label fique dentro aqui desse meu retângulo.
porque ela pertence aqui a essa área da tela. Lembra? A gente precisa tomar cuidado com as organizações aqui. Então, como eu já vi que ela não ficou, eu vou pegar minha label e vou arrastar para dentro do retângulo. E aí, se eu der aqui um alinhamento da minha label, como por exemplo, center, ó, ela vai ficar centralizada ao objeto que ela pertence. Ó. Então, por isso que é importante a gente tomar cuidado aqui com essa hierarquia. E aí, vamos lá mexer aqui nas configurações dessa label. Então, nas configurações de texto dela aqui, o alinhamento horizontal center, vai ficar centralizado. Mexer na cor aqui do texto. Você pode selecionar aqui a cor que você quiser. Eu já vou colar uma aqui e vou dar um OK. Eu vou mudar o texto aqui. Então, o texto desse cara aqui vai ser, sei lá, acesso. E aqui em fonte, ó, vou mexer no tamanho dessa fonte. Então, vai ser, por exemplo, semi-bold, tamanho 18, por exemplo, para ficar um pouquinho maior aí. E aqui eu vou selecionar um meu objeto com o Shift apertado. E com a setinha no teclado, eu consigo redimensionar o objeto. Então, aqui eu estou apertando a setinha para baixo para redimensionar e ficar o objeto aí um pouquinho maior. Depois vou jogar agora um componente do tipo layout na tela. Ó. Esse T-layout. Esse T-layout é um componente que ele não aparece em tempo de execução. Ele é um componente que só vai ajudar a gente aí a organizar os objetos aqui dentro. Ó. Então, vou pegar esse layout aqui, vou alinhar ele aqui como top. Ou melhor, em vez de jogar como top, eu vou jogar o alinhamento dele aqui como center. Ele vai ficar centralizado, ó, no espaço de tela. Aqui ele pertence aqui, né? Então, como ele pertence ao formulário, ele vai centralizar aqui no formulário. E aí eu vou só jogar uma margem inferior aqui, uma margem bottom para ele, sei lá, de uns 100, ó, para ele subir um pouquinho e não ficar tão centralizado assim, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, dependendo da resolução do usuário, ó, se é um pouco maior, se é um pouco menor, o nosso objeto sempre fica centralizado do jeito que a gente quer. Ó. Então é bem importante, ele fica responsivo aí, né? De acordo com a resolução aí da tela do nosso usuário. E aqui dentro agora eu vou selecionar a minha label, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui no caso ela já ficou dentro do layout, ó. Então beleza, está tudo certo. Vou alinhar minha label como top, para ela ficar do lado de cima aqui, ó. Então, alinhamento top. E o alinhamento desse texto aqui agora como left, como leading, né? Para ficar alinhado aqui à esquerda. Ó. E aí, vamos digitar aqui o usuário. Então, aqui o garçom vai informar ali o nome do usuário dele. Depois, vamos inserir uma caixinha de texto. Vou dar aqui, puxar aqui um edit, ó. Vou jogar esse edit também dentro do layout, ó. Vai tomando cuidado aqui com a hierarquia. Vamos alinhar aqui esse edit como top também. E aí, ó, vou só mudar aqui o modo de visualização. Então aqui a gente está visualizando no estilo Windows. Ó. Vou só mudar aqui para o estilo Android, ó, que ele já vai mostrar, dar uma prévia aqui de como vai ficar, né, a cara aí do nosso formulário lá no Android. Ó. A mesma coisa para o iOS. Se você mudar para o iOS, vai ficar dessa forma aqui. Ó. Isso aqui nada tem a ver com o ambiente que a gente está fazendo a compilação. Ó. Então, eu estou visualizando ele no Android, mas se eu deixar o Windows aqui e der um executar, ó, ele vai rodar, vai compilar aí minha aplicação aqui no Windows. Ó. Então aqui é mais a parte visual. Essa parte de view aqui, ó, a gente não vai utilizar no momento. Eu recomendo que você não mexa nisso aqui, porque isso aqui pode complicar um pouquinho aí os nossos layouts aí. Então, sugiro que, por enquanto, como a gente está iniciando aí, a gente não mexa aqui nessas configurações. Então, legal. Então, temos aqui o usuário, temos aqui uma caixinha para a gente poder digitar. Aí, vou selecionar aqui o nosso edit e aí vou mexer na propriedade aqui. Aqui vou só mudar a cor da fonte. Então, vamos copiar essa mesma fonte que a gente usou aqui, ó. Então, pega essa cor aqui, dá um Ctrl C no Font Color, vem aqui no Edit. E aqui em Text Settings, Font Color, Ctrl V. E aí o texto que aparecer aqui, ó, já vai mudar ali a cor do Edit. Beleza. Então vamos seguir aqui que a gente tem bastante conteúdo para ver aí. A gente não pode bobear aqui, senão o tempo vai ficar apertado para a gente ver tudo. Próximo passo, vou colocar aqui um botão para o usuário poder se autenticar aí, que é aquele botãozinho ali de acessar. Então eu vou acrescentar aqui um retângulo da tela, ó, porque eu consigo ter uma manipulação, né, uma personalização melhor aí, utilizando o retângulo do que utilizando buttons. Então vamos usar os retângulos para fazer isso aí. Então eu vou colar ele aqui dentro. Então ele pertence ao nosso layout, ó. Vamos alinhar ele também como top.
Então vamos dar uma margem aqui para ele, uma margem superior aqui de uns 20, ó, para ele ficar colado no nosso campo de texto ali. Aí vou remover do nosso retângulo as bordas, então aqui em Stroke, o kind dele aqui None, para ele remover, ó. E aí vou pintar ele aqui da cor que a gente quer. Então vamos lá em Fill, o kind dele é o preenchimento sólido, e aqui em Color, ó, você escolhe a cor que você quer aqui, ou eu já vou colar uma aqui, Ctrl V, ó, que é essa tonalidade de azulzinho aí. E para ficar bacaninha, ó, vou vir aqui embaixo nessas duas propriedades X-Radius e Y-Radius aqui, ó. Vou colocar 4 para cada uma, para ele dar uma arredondadinha na borda, ó, para ele dar essa leve arredondadinha aí. E agora eu vou copiar aqui então essa label, Ctrl C, e quero jogar dentro aqui desse meu retângulo, ó, Ctrl V, e arrasto para ela pertencer ao meu retângulo. Ó. Aí pego a label, alinhamento aqui Center, vou mexer aqui nas propriedades dessa label. Então, o alinhamento do texto aqui, Center. O texto, né, vai ser acessar. A cor aqui, ó, do texto vai ser branco. E a fonte, ó, acho que está muito grande aí. Vamos só diminuir, vamos colocar regular 16, ó, para ficar aí um pouquinho menor. Então, aqui é o seguinte. A gente vai programar agora aqui, sempre que a gente for fazer a programação, vai programar o clique no retângulo. Ó. Então, sempre que o usuário clicar no retângulo, a gente vai pegar esse usuário aqui e vai fazer ali a autenticação dele. E aqui nessa tela é o seguinte, eu sei que quando o nosso garçom ali vai abrir o app ali para começar os trabalhos dele, a gente vai ter um banco de dados local aqui no aparelho que vai armazenar as configurações básicas ali de qual é o endereço do servidor que tem que puxar os dados, né? Então aqui eu já sei que por padrão, eu até vou fazer um pouquinho diferente, né, do que eu tinha montado para o protótipozinho do app aqui, que é montar uma telinha para ele fazer aí as configurações básicas aí da aplicação. Então, quando o garçom abre o app pela primeira vez, ou quando você aí está instalando essa aplicação do seu cliente ali pela primeira vez, você precisa configurar esse aparelho aqui para ele acessar ali os dados no seu servidor. Então, assim, a gente vai identificar que é um primeiro acesso e que o servidor não está configurado e já vai trazer aqui uma tela de configuração, né, para você poder configurar aí. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou acrescentar um novo componente aqui na tela, ó, que é um Tab Control. Esse Tab Control aqui, ó. Então, o Tab Control vai pertencer ao Form. Esse Tab Control nada mais é do que aquele componente onde a gente tem várias abinhas, né? E pode navegar aí nas abinhas, né, desse cara. Então, eu vou dar um duplo clique nele, ó. Ele abre aqui o editor das abas para a gente. Vou adicionar dois itens aqui, ó. Então, a Tab 1 e a Tab 2. Vou fechar. E aí vou selecionar a Tab 1 e tudo que nós inserimos aqui de componentes aqui, ó, que no caso é esse nosso layout aqui, ó. Eu vou arrastar esse layout para dentro da Tab 1, ó, e vou soltar. Então agora, esse nosso layoutzinho do usuário aqui do botão acessar pertence à Tab 1. Ó. Se eu mudar de Tab, ele vai sumir. Ó. Então aí agora a gente vai selecionar o nosso Tab Control. Deixa eu só mudar o name do componente. Ó. Deixa só Tab Control, vou tirar o 1 na frente. E vou alinhar esse cara como client, para ele ocupar aqui toda a tela. Ó. E aí, em tempo de execução, eu não quero que o usuário veja aqui essas duas abinhas. Ó. Então, vou selecionar meu Tab Control e vou mexer numa propriedade aqui, ó, Tab Position, que aqui vou colocar None, ou seja, nenhum. Ó. Então, o usuário vai ver exatamente o que nós estamos vendo aqui. Ele não vai ver as abinhas e aí a gente aqui em tempo de design consegue navegar nas abinhas utilizando essas duas bolinhas aqui. Ó. Então, consegue ir para frente e para trás aqui. Então vamos só mudar os nomes das nossas tab aqui. Ó. Então, em vez de tab item 1, vamos mudar o name dela aqui. Essa aqui vai ser a nossa tab login. E a tab item 2 vai ser a tab config. Então a gente tem aqui a nossa tab control e dentro dela duas abinhas. Ó. E aí então eu vou copiar, ó, esse meu layout todo. Vou dar um Ctrl C, então seleciona o layout, Ctrl C aqui nele. Vamos lá na segunda abinha. Vou dar um Ctrl V aqui dentro. Ó. E aqui, dentro da tab config, eu vou mudar aqui e vou colocar aqui os dizeres servidor. Ó. E aqui, em vez de acessar, vou mudar aqui um salvar. Então, qual é a ideia? Se o servidor
que esse aparelho aqui tem que acessar não estiver configurado, você vai entrar aqui nessa telinha de configuração, digita aqui o servidor, dá um salvar, a gente vai salvar, né, as configurações desse servidor. A próxima vez que o garçom for utilizar a aplicação, a gente nem vai pedir esses dados aí para ele. Então, vou voltar para a nossa primeira abinha aqui. E aí, vamos fazer o seguinte, aqui nessa primeira aba, vou copiar aqui essa label, vou colar, e vou alinhar essa nova label aqui como bottom, para ela ficar alinhada aqui na parte de baixo. Ó. Ou então, vou jogar ela aqui para dentro do nosso layout. Então, ó, percebe que conforme a gente vai acrescentando objetos aqui na tela, a nossa estrutura aqui vai ficando meio complicadinha. Ó. Por isso que é importante a gente organizar direitinho e tomar cuidado aqui. Ó. Então, eu vou pegar essa minha label e vou jogar ela dentro do meu layout. Ó. Então, ele vai ficar alinhado como bottom dentro do layout. Vou centralizar esse cara. Então, alinhamento horizontal center. No texto aqui, eu vou digitar configurações. Vou diminuir a fonte aqui. Então, a fonte vai ser regular, tamanho 14, ó, bem menorzinha aqui. E dá até para aumentar, ó, esse nosso layout aqui por enquanto. Se a gente quiser entrar para configurar ali as configurações de qual servidor a gente vai acessar, a gente vai clicar aqui em configurações e vai aqui para essa abinha. Beleza. Do jeito que está aqui, no Android, o fundo dos Tab Controls são totalmente transparentes, como a gente está vendo aqui. Só que se você olhar no Windows, ó, o Tab Control não possui um fundo branco. Ó. Deixa eu dar um executar. Ó. Então, ó, não se assuste assim mesmo, né? Isso aqui, se a gente der tempo, a gente volta para personalizar isso daqui. Mas a princípio pode deixar assim mesmo. Então, se você rodar ele no aparelho, ele não vai ter esse fundo totalmente branco, como a gente está vendo. Ó. Ele vai ter exatamente esse aspecto aqui. Ó. Tranquilo? Então vamos seguir aqui para a gente conseguir cumprir aí com a nossa meta. Então quando o usuário clicar aqui nesse botão, a gente vai abrir um formulário, vamos abrir o nosso formulário principal aí da nossa aplicação. Então vamos lá, já vamos criar esse novo formulário. Ó. Então a gente vem aqui em File, New, Multi-Device Form, ó. HD Form, ok. Vou selecionar o form aqui, vou só diminuir a largura dele aqui, ó. Colocar, sei lá, 300, por exemplo. Então aqui não tem largura certa, só posiciona ele na tela aí de uma forma que você consiga trabalhar, que tenha mais ou menos assim aqui ó, o aspecto, né, da telinha de um celular. Aí. Já vamos salvar esse cara aqui, vamos lá, um Save All aqui, dar um nome aqui de Unity principal, ele vai estar dentro aqui da nossa pastinha mobile, ó, comanda mobile, salvar, e já vamos mudar aqui o nome do formulário, ó, que a gente não fez isso no formulário principal, já vamos fazer nos dois. Ó. Então, estou com o formulário principal aqui aberto. Vamos no name, esse cara aqui vai ser o FRM principal. Vamos lá no form login, ó. Então seleciona o form login aqui em cima. Seleciona aqui o form, ó. Vamos lá no name, vai ser o FRM login. E aí aqui tem um conceito no Delphi que é o seguinte, sempre que você cria um novo formulário aqui, ele automaticamente configura esse formulário para ser criado automaticamente assim que a aplicação é aberta. E eu, por padrão, não gosto de deixar isso ativo. Eu já vou explicar o porquê. Para a gente configurar isso, a gente vem aqui em Project, Options, e aqui dentro do nosso projeto, aqui em Application, ó, tem aqui o Forms. Ó. Então aqui ele tem qual é o formulário principal da sua aplicação, é o formulário que se você fechar, ele fecha a aplicação inteira, e quais são os formulários que vão ser criados aqui automaticamente. Ó. Então é o login e o principal. O principal eu não quero que ele seja criado automaticamente. Sempre que a gente for precisar dele, a gente vai criar ele em tempo de execução. Então eu vou tirar ele aqui dessa lista. E por que eu faço isso? Para que a nossa aplicação abra aí de forma mais rápida. Então percebe que aqui ó, eu vou criar só o meu formulário de login. Então assim que a aplicação é levantada, assim que o usuário abre ali o app, a gente automaticamente cria só o form de login aqui. E depois vai criando os demais formulários que a gente for utilizar aqui em tempo de execução. Tudo isso para que o aplicativo fique mais leve e abra aí de forma mais rápida. Tranquilo? Então vou deixar só o form login aqui, vou dar um save. Beleza. E aí vamos vir agora, vamos programar aqui o clique nesse acessar para a gente abrir ali o nosso formulário principal. Ó. Então aqui eu não vou selecionar a minha label, ó. Vou até selecionar ela aqui agora e vou marcar aqui uma propriedade dela, que é esse locked aqui. Ó. Vou marcar ela como true da minha label. Assim, ó, se eu tentar clicar novamente, ó, eu não vou selecionar mais a label. Ó. Ela fica entre aspas como se fosse invisível aqui ao meu clique. Ó. Só para não ficar atrapalhando. Se eu quiser mexer nela, tem que vir e selecionar ela aqui agora. Ó. Se eu voltar o locked para falso, volta ao normal. Ó. Quando eu clico,
eu consigo selecionar ela novamente. Mas vamos deixar o Locked True, porque a gente não vai mais mexer nela aqui por enquanto. Quando eu selecionar aqui, eu quero selecionar direto o que está abaixo dela, né? Que é o nosso retângulo. Vou trocar o nome desse cara aqui para Rect Login. Isso é bom encher aí trocando o nome dos objetos. Ó. Então vou selecionar o meu Rect Login. Vou vir em eventos, onClick. Uma coisa que é importante, ó, é sempre verificar se a propriedade HitTest dos objetos está marcada como True. HitTest quer dizer se o objeto vai conseguir capturar o clique aí ou não. Então, se esse retângulo aqui, por mais que eu coloque código aqui no evento onClick dele, se o HitTest dele estiver como false, ele não vai conseguir disparar o clique aqui quando eu selecionar esse objeto, quando eu clicar sobre ele ou quando eu tocar, né, sobre ele aí no nosso aparelho. Então, toma cuidado de os objetos que você quiser trabalhar o clique, que eles estejam com o HitTest aqui como True. Então, vou lá nos eventos do meu Rect Login e no onClick vou dar um duplo clique aqui, ó. Vamos entrar aqui agora para a gente fazer aí essa codificação. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. E aqui é o seguinte, então, a gente vai fazer, entre outras coisas aqui, a gente vai abrir o nosso formulário principal aqui, caso a autenticação tenha sido validada. Então aqui vamos primeiro verificar se o formulário principal está criado ou não. Então, if not assigned. E aí aqui, se eu colocar o nome do meu formulário principal aqui, o FRM principal, a gente vai ver que essa unit vai ficar com um errinho aqui, ó, porque a nossa unit de login ainda não consegue enxergar a nossa unit principal. Para que ela consiga enxergar, eu venho aqui em File, Use Unit e escolho aqui a nossa unit principal e dou um OK. Ó. Então nessa hora ele acrescenta aqui em cima ó, um Uses, dizendo que agora a minha unit login usa né, e passa a enxergar a nossa unit principal. Ó. E aí ele já parou de dar o erro aqui para a gente. Então aqui eu estou verificando se o meu FRM principal não foi instanciado, então if not assigned, preciso instanciar ele aqui. Então com isso eu faço. Se eu seguro o Ctrl e dou um espaço, ó, ele abre o IntelliSense aqui para a gente. Ó. Então aqui eu posso usar esse application, ponto, e vou dar aqui um create form. Ó. Então eu passo aqui o nome da classe, que é tfrm principal. O nome da classe é sempre por padrão um T antes e o nome aí do nosso formulário. E a variável de manipulação, que é o FRM principal. Então, se o meu formulário não está criado, eu estou criando ele aqui. E aí o próximo passo é, eu vou vir aqui, ó, FRM principal, e vou dar um show aqui nele. Ó. Então, nesse caso, eu simplesmente estou abrindo o meu formulário principal e estou mantendo o meu formulário de login aberto por trás. Então, o ideal aqui é que a gente consiga fechar o nosso formulário de login. Então, eu abro o principal e fecho o de login, já que eu não vou precisar mais dele. Só que como o meu formulário de login é o formulário principal da aplicação, se eu fechar ele, eu fecho a minha aplicação toda. Então, antes de eu fechar o formulário de login, eu preciso dar um comandinho aqui, que é application.mainForm. Preciso trocar aqui, preciso dizer para a minha aplicação que agora o formulário principal dela vai ser o nosso FRM principal. Ó. E aí sim eu posso vir aqui em FRM login e dar um close aqui nele. Ó. Então vamos só ver se esse primeiro trechinho deu certo. Vamos executar ele aqui. Trouxe aqui o nosso acessar. Então vou dar um clique em acessar. Ó. Fechou e abriu aqui para a gente o nosso form principal. Legal. E agora aqui é o seguinte. Ó. O nosso formulário principal está sendo aberto e a gente está fechando o formulário de login. Só que a gente não está destruindo o formulário de login da memória. Então apesar da gente fechar ele aqui, ele não é destruído automaticamente. Então a gente precisa colocar aqui um comandinho para destruir o nosso formulário. Então vou voltar, vou com o F12 aqui, eu vou voltar aqui no nosso layout. Vou selecionar o form login e aqui nos eventos do form, ó, no evento onClose, ou seja, quando o formulário é fechado, eu vou colocar aqui alguns comandinhos para poder destruir esse formulário. Então o comandinho é action recebe tCloseAction .ca_free. Então essa variávelzinha que a gente recebe como parâmetro aqui, ó, do form close, estou setando ela para CA_free, com isso a gente mata aí o nosso formulário, e aí faço FRM login recebe new. Com isso, definitivamente, quando o formulário é fechado, a gente mata ele aí da memória. Beleza?
E aqui, ó, se eu for dando F12, então eu vou mudando, né, entre a Unity, que é a codificação, e o formulário. E se eu apertar F11, eu consigo exibir o nosso Object Inspector aqui, que ficou para trás, né? Que eu fechei ele aqui para poder codar. Dou um F11 e ele volta aqui para mim, ó. Então eu vou dando F12 para trocar, e o F11 e o Object Inspector. E Ctrl Alt P para voltar a aparecer aqui a paleta de componentes, caso você tenha fechado ela também. Então só algumas dicas aí extras. Beleza, então no Form Login, deixa eu só trocar aqui o caption do formulário, ó, que é o que aparece na barrinha do Windows ali, ó. Então, por exemplo, aqui vamos chamar aqui de acesso, ó, do formulário principal. Vou trocar aqui o caption dele para comanda, que é esses dizeres que aparecem aqui, ó, quando a gente roda na barrinha do Windows aqui em cima. Ó. No mobile isso aqui a gente não consegue visualizar. Então vamos lá, vamos começar a desenhar aí o nosso formulário. Deixa eu trocar a cor de fundo de padrão aqui, então Fill. O Kind aqui é Solid. Vou trocar aqui o color dele. Vou jogar uma outra cor aqui, ó. Ctrl V. Ok. Beleza. Vou lá no meu Form Login. Vou copiar esse retângulo aqui, ó. Ctrl C. Volto para cá. Ctrl V. Só para a gente não ter que fazer tudo isso aqui também. Então aí aqui, na verdade a gente vai também organizar as informações aqui em abas. Então vamos jogar o nosso Tab Ctrl aqui também, ó. A gente vai ter várias abinhas funcionando, ó. Então duplo clique no Tab Ctrl. Eu vou acrescentar só 3 abinhas aqui por enquanto, porque a nossa telinha de configuração acaba ficando na telinha de login ali. Beleza. Então esse retângulo que nós colocamos aqui, eu vou arrastar ele para dentro da Tab 1, ó, que vai pertencer à nossa Tab 1. Vou acrescentar aqui mais um retângulo, no Form também, ó, e vou alinhar esse cara aqui com o bottom, na parte de baixo do Form, para servir aqui os íconezinhos, né, que a gente vai clicar e vai trocar as abinhas. Então esse cara aqui tem o fio dele aqui, a cor branca. Vou fazer o seguinte, deixa eu copiar exatamente da cor. Selecionar esse retângulo aqui, vou pegar o stroke dele aqui, ó, essa cor do stroke, que é a bordinha, né? Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V aqui, ó. E vou pedir para ele desenhar só a linhazinha de cima, ó. Então vem em Sides e deixa só o top e tira o restante para ficar só com essa linhazinha na parte de cima aqui. Aí vou aumentar aqui um pouquinho, vou colocar a altura dela, o height aqui, ó. Vou colocar, sei lá, 55, ficar um pouquinho maior. E aí vou pegar aqui o meu Tab Ctrl, alinhar ele agora aqui como client para ocupar toda a nossa tela. E como nós fizemos na tela de login, o Tab Position do Tab Ctrl, Tab Position como None, porque a gente não vai visualizar ali aquelas abinhas de tempo de execução. Vai ser exatamente isso aqui. Ó. Então essa minha primeira abinha aqui vai ter o texto de, sei lá, comanda. Vou copiar o retângulo. Ctrl C, vou na segunda abinha aqui, eu clico na bolinha do meio, Ctrl V. Aqui vai ser, vou chamar de mapa. E na terceira abinha aqui, Ctrl V aqui, seleciono a nossa label. Aqui vai ter a parte dos produtos. Legal. Então vamos lá no login de novo. Vou copiar esse primeiro layout todinho que nós fizemos aqui, ó, Ctrl C. Vem no formulário principal. Na primeira abinha, então, seleciona aqui a primeira aba, Ctrl V, vou mudar para o layout do Android, ó, só para ficar melhor aí. Então não tem essa parte de configurações. Vou manter exatamente como está aqui, só que aqui eu vou só centralizar esse cara. Então aqui o texto é comanda ou mesa. O texto aqui horizontal é center. E aí aqui eu vou dividir essa minha tela aqui em duas partes. Então aqui é o seguinte. Esse meu Rect Login aqui, ele não vai ter mais o alinhamento top. Vou colocar aqui por enquanto None. Que aqui a ideia é que eu tenho um botão do lado esquerdo aqui, Ctrl C, Ctrl V, ó, e um botão do lado direito. Aqui, ó, com o objeto selecionado, eu seguro o Ctrl e com a setinha no teclado eu consigo movimentar ele, esses ajustes finos aqui, ó. E aqui eu vou só trocar só os dizeres, e aí, ó, como eu desabilitei o locked aqui das labels, ó, eu não consigo selecionar ela. Então eu venho direto por aqui, ó. Vem aqui, o text desse cara aqui vai ser inserir
item. E desse cara aqui, também não vou conseguir selecionar, então vem por aqui, ó. O texto desse cara aqui vai ser exibir detalhes. Então aqui dá até para aumentar aqui um pouquinho. Então com o Shift apertado, estou com a setinha para o lado, aumentando aqui um pouquinho o tamanho, ó. Só para eu conseguir deixar os botões aqui um pouquinho mais distantes, ó. Então alguma coisa parecida com isso aí no nosso layout. Então a ideia aqui é que o garçom vai digitar o número da comanda ou da mesa, a gente vai dar um inserir item para inserir itens dessa comanda, ou se ele digitou aqui o número, a gente vai, e der um exibir detalhes, a gente vai mostrar um resuminho ali da comanda para ele poder encerrar essa comanda ou inserir itens nela se ele quiser também. E aqui eu estou deixando os componentes de texto, não estou deixando eles centralizados no meio da tela aqui, estou deixando eles um pouquinho para cima aqui, ó, de propósito, porque isso aqui no mobile, quando o foco entrar aqui dentro dessa caixinha, o teclado virtual vai subir aqui, ó, e eu não quero que essa caixinha de texto fique escondida atrás do teclado virtual. É claro que tem forma de você tratar isso, mas por conta do nosso tempo aqui, a forma mais simples de resolver é dessa forma aqui, né, deixando ele alinhado um pouquinho para cima aqui. Assim a gente não precisa se preocupar com os campos ficarem escondidos aí atrás do teclado. Depois, na abinha do meio aqui, onde vai ter o mapinha das mesas, né, onde eu vou trazer cada uma das mesas aqui, dizer se ela está ocupada ou não, e o valor atual, né, de consumo de cada uma delas. Para esse cara aqui, a gente vai utilizar um componente aqui, que é a listbox. Ó. Então, clica na listbox, traz aqui na tela, e coloca o alinhamento da listbox como client, para ela ocupar aqui toda a nossa tela. Ó. Exatamente dessa forma. Eu vou selecionar a nossa listbox, e aqui embaixo, ó, na propriedade Style Lookup dela, vou selecionar o transparente, para a minha listbox ficar transparente. Legal. Então aí depois a gente vai inserir os objetos sem tempo de execução aqui nela, puxando ali os dados do nosso servidor. E aí vamos já colocar aqui a nossa terceira abinha, que é aqui a abinha dos produtos. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui mais um retângulo, ó. Ou eu posso até copiar, né? Deixa eu dar um xizinho aqui. Posso até copiar esse retângulo aqui, ó. Ou esse aqui de baixo, ó. Vou dar um Ctrl C nesse cara. Seleciono o meu tab aqui, Ctrl V. E esse cara vai ter o alinhamento como top. E eu vou só tirar aqui o stroke dele, ó, as bordinhas, né? Então, ou melhor, em vez de tirar, eu vou deixar as bordinhas só na parte de baixo. Então, vou tirar o top e vou colocar aqui o bottom. Ó. Então, ele vai ficar com uma bordinha só na parte de baixo aqui. E aí, eu vou colocar aqui agora um componente list view, que é um componente de listagem de dados, assim como o listbox é, só que a list view é para listagem de dados maiores aí. Então, sempre que você precisar ter performance em listagem de dados, utiliza aí a list view. E aqui eu vou alinhar então a list view agora como client, para ela ocupar aqui todo o restante aí da nossa tela. Vai ficar exatamente dessa forma. Aqui dentro eu vou jogar um edit, então deixa eu voltar nas outras abinhas aqui, ó. Vou copiar esse edit aqui. Volta ali na nossa abinha, vou colar aqui dentro do meu retângulo. Então, ó, não ficou dentro do retângulo, vou arrastar para lá, ó. E vou colocar aqui uma margem. Então, o alinhamento dela está top. Eu vou ali colocar aqui o alinhamento dela como client para ocupar todo aqui a largura, né? E aí vou mexer nas margens aqui para não ficar tão colado. Então, a margem esquerda aqui de 20, margem direita de 20, para ele dar esse espacinho aqui, ó. E a margem top de uns 10, ó, para ele não ficar tão colado em cima. Então, aqui a ideia é mexer na propriedade text prompt, ó. Então, aqui é, vamos digitar aqui pesquisar, colocar uma reticências, que o usuário vai poder pesquisar aqui os produtos. Vou colocar uma fonte menor, uma fonte regular 14, por exemplo. Ó. Aí vamos voltar lá, vou selecionar aqui um retângulo, ó. Ctrl C nesse retângulo, vamos lá na nossa última abinha, e dentro desse retângulo aqui, Ctrl V, vou alinhar aqui esse cara como right, para ele ficar alinhado à direita. Opa, ele não ficou dentro do retângulo, ó. Vamos arrastar ele para dentro do nosso retângulozinho ali, ó. Eu vou mexer nas margens dele. Então, a margem top, vamos zerar aqui para ver. Ó. Então, vai ficar muito grande o botão. Vamos colocar 5 margem top, 5 margem bottom. E a margem right de 20. E vamos trocar aqui os dizeres dessa label. Ó. Selecionar label. E aqui vai ter os dizeres buscar. E podemos diminuir esse nosso botão aqui. E aqui, se você quiser, você pode aumentar aqui
por 50 aqui, ó, que ele já recalcula para a gente. Ó. Se você quiser que o botão tenha o aspecto arredondado, ó, então podemos até deixar dessa forma aqui por enquanto. Então a ideia é que o usuário digite aqui uma descrição de um produto, dê um buscar, a gente busque aqui os produtos para ele. E aí que agora, embaixo aqui do nosso retângulo, ó, vou só colocar 3 componentes images aqui, ó. Então pega o componente image, clicou nele, clica aqui embaixo, só garante, ó. Então esse cara aqui, vamos renomear esse cara, chamar de rect abas. E vamos só garantir então que essa minha image pertence aqui ao rect abas, ó. Então vou puxar aqui um íconezinho para essa imagem. Então aqui na propriedade multi-rest bitmap, vamos clicar aqui, vamos buscar aqui o ícone, ó. Então aí, aqui nas pastinhas do nosso projetinho, no comando mobile, aqui eu criei uma pastinha images e colei aqui dentro ó, algumas imagens que a gente vai utilizar aí no nosso projetinho. Ó. Então vou pegar aqui o primeiro kart, então, ele trouxe aqui para a gente, ó. Ctrl C nessa imagem, Ctrl V, arrasto ela para dentro do nosso retângulo abas. Esse cara aqui, vamos puxar o ícone dele aqui, ó. Vai ser esse íconezinho do mapinha aqui. Ctrl C, Ctrl V. Arrasta para dentro do retângulo abas. Vai ser a nossa terceira abinha aqui, ó. Que vai ser a abinha de produtos. Então, essa caixinha aqui. Então, essa vai ser basicamente aí o nosso layoutzinho. E conforme a gente for clicando em cada um desses ícones, a gente vai trocando aqui essas abinhas. Isso fica super bacana aí, que a gente coloca uns efeitos aí de transição de abas, fica bem legal. E aqui embaixo, só para a gente fazer um truquezinho para os nossos ícones ficarem responsivos aqui também, ó. Então vou selecionar os 3 aqui, colocar a altura deles um pouquinho menor aqui, deixa eu colocar 46. E aí as 3 imagens aqui, a propriedade Wrap Mode dela deixa como Fit, porque ela vai rearranjar o tamanho do ícone aqui dentro de forma automática. Então aqui ó, o segredo é o seguinte, ó. Vou pegar o meu formulário, vou deixar ele aqui com uma largura de, por exemplo, 330. Ó. E eu vou pegar cada uma das imagens. Então o 330 ali dividido por 3, né, que são 3 ícones, vai dar 110. Então vou selecionar os 3, vou colocar a largura 110 aqui, ó. E aí vou posicionar eles aqui, ó. Então selecionar os 3, vou posicionar certinho eles aqui, ó. E aqui o mais fácil é com o Ctrl apertado e a setinha, ó. Consegue posicionar eles de forma mais fácil. E aí, vamos selecionar os 3 caras aqui. E a gente coloca a propriedade das 3 imagens com essa propriedade aqui, ó. Coloca ela como Scale. E aí, o nosso carrinho aqui, ele mexeu um pouquinho. Vamos voltar aqui. Deixei como 110 de novo. Então, todos eles com a propriedade Scale, alinhamento Scale, e a largura 110. Por que Scale? Porque sempre que o formulário for redimensionado, ó, os nossos componentes de imagem aqui vão automaticamente se rearranjar na tela. Ó. Então, com isso, por mais que o teu usuário esteja usando um tablet deitado, ó, que seria alguma coisa parecida com isso aqui, a tela, os ícones ficam automaticamente ó, responsivos. Ó. Então é uma dica aí para você criar os seus layouts de abinhas aí. E aí já vamos terminar de criar os demais formulários aqui agora. Depois a gente sai fazendo aí a codificação. Então vamos lá, vamos criar os novos forms aqui. Ó, File, New, Multi-Device Form, HD Form. Vou mexer aqui na largura dele, 330, por exemplo. E vamos salvar esse cara aqui. Esse aqui vai ser a minha Unity resumo, onde a gente vai trazer aqui o resuminho da comanda. Então já chamo o cara de FRM resumo. E aí já vamos acrescentar mais um aqui. File, New, Multi-Device Form, HD Form, largura também aqui, vamos deixar mais ou menos assim. Vamos salvar esse cara também. Esse aqui vai ser a minha Unity
add item, que é a unit que vai inserir aí os itens da nossa comanda. Então vou chamar aqui vou mexer o name aqui também, frm add item. Então vamos lá na nossa unit principal, vamos copiar aqui um retângulo desse aqui que é a toolbar, vamos no resumo. Antes deixa eu colocar o fundo aqui da nossa tela como solid, ó. Dá um Ctrl V aqui. E aqui, em vez de comanda, vamos colocar aqui os dizeres, sei lá, resumo, ó. E aí já vamos acrescentar os botõezinhos de navegação aqui. Então, deixa eu trazer aqui Ctrl Alt P, né? Trazer a nossa paletinha dos componentes aqui. Jogar uma image dentro aqui do retângulo, ó. E essa imagem alinhada à esquerda. Vamos puxar aqui o bitmap dela, ó. Que é esse íconezinho de voltar. Ctrl C, Ctrl V, arrasta para dentro do retângulo. E esse cara aqui vai ficar alinhado à direita. Então, alinhamento right. Vamos trocar aqui o ícone dele. Multi-S bitmap. Carregar. Esse vai ser o edge. E aí, vamos só colocar umas margenzinhas aqui, ó. Margem left desse cara 5. Esse cara aqui, margem right 5. Só para eles não ficarem tão colados aqui, ó. Legal. Vou copiar esse retângulo, Ctrl C, Ctrl V. A gente não precisa mais desses caras aqui. E aqui essa label vai ficar aqui. Acho que a melhor forma de a gente resolver aqui é o seguinte. Vamos dar o alinhamento como none. E vou acrescentar aqui um layout. Dentro aqui, ó. Desse retângulo. Que é o meu retângulo 2. Então pega aqui esse layout, arrasta para o retângulo 2. E o layout fica alinhado à direita. Então, right aqui nele, ó. E aí, dentro do retângulo, a gente arrasta a nossa label ali, ó. Então, esse layout aqui, vou colocar uma margem direita aqui dele de uns 20. Podemos colocar as margens top de 20 e bottom de 20 também. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. E aí, essa label aqui, o alinhamento dela fica como top. E o texto aqui dela fica... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. E o texto, né, o alinhamento do texto horizontal aqui fica como trailing, para ficar alinhado aqui à direita. Ctrl C nesse cara, vamos colar aqui dentro, ó. E aí, essa nossa label aqui fica alinhada como bottom, aqui dentro. E aqui, por exemplo, vamos colocar um texto aqui só para a gente ver como é que vai ficar, ó. Então, aqui vai ser, por exemplo, o texto mesa 32. E aí a gente já consegue puxar aqui. Eu vou ajeitar aqui essa fonte, ó. Ctrl V. Deixa eu deixar maior só para dar para ver aí a cor da fonte ali, ó. E aí, um pouquinho maior, né? Então vou colocar aqui 26, ó. E aqui em vez de resumo, vai ser comanda barra mesa. Acho que dá para ser até um pouquinho maior essa fonte aqui. 36. Isso. Então aqui ideia que a gente traga aqui a comanda que a gente está fazendo aqui o resumo. Depois aqui dentro um componente list view, que pertence aqui ao form. Aí vamos lá na nossa unit login, vamos copiar esse nosso botãozão aqui, ó. Ctrl C, voltar no resumo, Ctrl V, vou alinhar esse cara aqui como bottom. Tirar o arredondamento dele, ó, 0 e 0, o arredondamento das bordas. E essa label aqui fica com o texto encerrar. E aí a nossa list view aqui, acho que eu vou colocar aqui também mais um retângulo. Deixa eu puxar aqui um retângulo, ó. No form, alinhado como bottom. Deixa eu só pegar esse botão aqui, tirar as margens dele, ó. E esse layout aqui não tem stroke. E o fundo dele é branco também, ó. Copiar essa label aqui e jogar dentro desse cara aqui, ó. Então, pega a label, joga dentro do retângulo ali. O alinhamento dela à direita.
E a margenzinha direita dela aqui como 20, né, para respeitar ali. E aqui a ideia é que a gente traga o total. Então vamos lá, aqui o texto. Então, por exemplo, aqui os 16,50 aqui dessa comanda. E ocupando o restante todo aqui, a nossa list view alinhamento client. Então, ele vai trazer aqui a comanda ou a mesa que ele está mostrando, todos os itens que tem registrados aqui nela, o total e um botãozinho aqui embaixo, caso o garçom queira encerrar e caso o cliente tenha pedido para encerrar aí essa conta. Então, essa é a tela de resumo. Depois vamos aqui para a nossa telinha para inserir novos itens. Ó. Aqui a ideia é que o usuário primeiro, que o garçom, né, primeiro selecione uma categoria, refrigerante, suco, cerveja, lanche. Depois que ele selecionar a categoria, a gente vai ver ali os produtos daquela categoria. Então vamos lá, vamos colocar aqui um preenchimento kind solid branco. Aí vamos voltar ali no resumo, vamos copiar esse retângulo aqui de cima, colar aqui. Não tem esse botão. E aí, ó, para acontecer isso aqui, ó, que é esse item está empurrando, né, esse nosso outro item centralizado para a direita, pega essa label aqui e joga o alinhamento dela como contents. Ó. E aí, só para garantir que ela fique por trás da seta, botão direito nela, Ctrl, Send to Back. Se a gente consegue selecionar ela e a seta. Porque aqui ela está ocupando toda a largura, independente dos demais objetos que estejam aqui. Ó. E aí, nessa tela aqui agora, a gente só vai jogar aqui uma list view, que vai listar ali as nossas categorias. Ó. Alinha esse cara aqui como client. E aí o que a gente pode fazer aqui é jogar a tab Ctrl para ajudar a nossa vida aí, ó. Então deixa eu jogar a tab Ctrl no form. Duplo clique. Vou colocar duas abas aqui, ó. Dentro da primeira aba é tudo isso que nós fizemos. Então pega esse retângulo e joga para a aba 1. Pega a list view e joga para a tab 1 também. E aí pega o tab Ctrl e joga ele alinhamento client para ocupar tudo aqui, ó. E seleciono o tab Ctrl, tab Position, None, que a gente não quer ver as tabs ali. Então, vai abrir essa tela aqui, em vez de resumo aqui, vamos trocar aqui por categorias. Então, vai ter aqui as categorias de produto. Copia esse nosso retângulo aqui de cima, vai aqui na segunda categoria, na segunda abinha, Ctrl V. Opa, eu selecionei a label. Ele tá, volta lá. Então, tem que tomar cuidado de selecionar aqui o retângulo. Pega o retângulo, Ctrl C, vamos lá, Ctrl V, agora sim. E aqui, em vez de categorias, então aqui ele vai trazer a categoria que foi selecionada. Por exemplo, refrigerantes. Ó. Então, vai trazer aqui refrigerantes. Vamos lá na nossa telinha principal, na abinha de produtos, aqui é a última abinha. Vou copiar todo esse retângulozinho que tem a busca aqui, ó, Ctrl C. Voltar lá na nossa Add Item, Ctrl V. Deixa eu voltar para o Android aqui para a gente ir vendo o que está acontecendo. Ó. Então a gente vai conseguir buscar aqui os itens. Vamos jogar mais uma list view aqui, que vai ocupar o restante aqui da tela, ó, da nossa tab 2, alinhamento client. Então ele entra nessa tela aqui nas categorias, então vai ter aqui refrigerantes, lanches, salgados e tal. Se ele clicou em refrigerantes, a gente vai jogar ele para a segunda abinha, vai trazer aqui o nome, né, da categoria que ele selecionou e trazer os produtos dessa categoria aqui. E aí o garçom toca no produto e esse produto já vai ser adicionado ali àquela comanda. E uma coisa que vai ficar um pouquinho diferente aqui é o seguinte. Então aqui eu preciso colocar qual foi a mesa que foi selecionada, né, só para lembrar o garçom, para ficar claro para o garçom ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse retângulo aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí não vai ter isso aqui. Então aí, esse meu retângulo de cima aqui não vai ter stroke, né? Não vai ter bordinha. O stroke dele aqui, kind none. E só esse meu de baixo aqui que vai ter. Então aí eu posso já diminuir ele aqui um pouquinho, ó. E onde está refrigerantes aqui, vamos pegar a cor aqui, esse tom de azul, ó. Vou jogar para essa label esse mesmo tom. E aqui vai estar escrito, por exemplo,
comanda barra mesa 2.32. E uma fonte menorzinha, né? Tem necessidade aí. Então, regular 14, por exemplo. Bem pequenininha aqui em cima. Aí essa label aqui pode ficar como center para facilitar a nossa vida. Na verdade, eu vou alinhar ela como top, para ficar alinhada a parte de cima aqui, ó. Acho que fica melhor. Então, eu tenho dois retângulos, um aqui em cima e outro aqui embaixo. E uma label aí em cada um. Então, com isso, a gente tem mapeado então, aí, todas as telinhas do nosso aplicativo. Vou só lá em Project, Options, aqui em Forms, né? Vamos só tirar os forms aqui, vamos deixar só o FRM Login para ser criado automaticamente. Então aí a gente já tem cada um dos nossos forms aí do nosso projeto já criado. Falta agora a gente entrar com a codificação para fazer a navegação, né, entre eles, né? Quando eu clicar aqui nas abinhas para trocar as abinhas, né? Quando eu clicar aqui na lista, abrir, né, os demais formulários, né? Aqui, por exemplo, o form de resumo e etc. Mas a gente finaliza então aí essa codificação no vídeo de amanhã. Antes de finalizar, eu queria falar sobre o código-fonte desse projeto aqui. Eu tenho um canal gratuito lá no aplicativo do Telegram para poder postar conteúdos exclusivos para você. E todo o código-fonte desse app e alguns conteúdos extras, né, estarão disponíveis aí nesse canal. O link para você poder participar está aqui embaixo. Então vai lá, acessa o canal do Telegram, que eu acabei de postar todo o código-fonte que nós vimos aqui lá para você. Mas a semana Delphi Mobile está só começando e no próximo vídeo nós já vamos começar a colocar ali a mão na massa e começar ali a codar o nosso aplicativo. E em troca desse conteúdo aqui, eu peço que você deixe aqui um comentário aqui embaixo na página da Semana Mobile, não lá no YouTube, dizendo aí o que você achou desse nosso projeto. Deixe aí um comentário, uma crítica, principalmente aí a sua dúvida, porque em um dos vídeos dessa semana eu vou ver se eu respondo aí todo mundo. E aí eu queria também propor aí um desafio para você, que é o seguinte: se a gente tiver bastante comentários aqui de vocês, eu me proponho a fazer não uma, mas 2 lives extras aí durante essa semana para trazer ainda mais conteúdo aqui para você. Beleza? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, um forte abraço e até amanhã.